Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Meu convidado de hoje é o professor universitário Fernando Galizia. O Fernando, além de tudo, é um amigo. Fernando, por favor, fala para mim, como é ser um professor universitário? Como que começou essa história na sua vida? Conta pra gente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal que nos assiste. Professor universitário é uma profissão doida. Vou classificar de doida porque ela não se ajusta àquele senso comum que a gente tem de profissão. Um lugar onde você tem que bater um ponto, onde você tem um chefe direto. Eu tenho chefe direto, eu tenho que bater ponto, mas a coisa funciona numa outra lógica. Então, o professor universitário é uma profissão, digamos assim, múltipla. A gente faz quatro grandes coisas que são suficientemente diferentes entre si para exigir uma formação específica, mas que ao mesmo tempo têm que ser feitas em conjunto, que são ensino, pesquisa, extensão e gestão. Então eu digo que eu não tenho rotina. Tem dia que eu estou dando aula, sou realmente um professor, um docente. Tem dia que eu estou no meu laboratório ou na minha sala escrevendo um artigo ou compilando dados de pesquisa, e daí eu sou um cientista, um pesquisador. Tem dia que eu estou fazendo um projeto de extensão e nesse sentido eu estou junto com a comunidade fazendo algum tipo de projeto. E tem dia que eu estou fazendo questões mais de gestão mesmo, questões mais de planilha, questões mais de gerenciamento de coisas. Então é uma profissão muito interessante nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, essas coisas têm que ser feitas pela mesma pessoa, porque ao ensinar, eu também tenho que pensar no conhecimento que foi gerado pela pesquisa e articular esse conhecimento no meu ensino. Ao fazer os projetos de extensão, eu tenho que levar esse conhecimento para a comunidade, ver quais são as necessidades dessa comunidade, ver o que essa comunidade já sabe, já tem de conhecimento e pode articular com o conhecimento construído na minha pesquisa. Quando eu faço as questões de gestão, eu tenho que levar em consideração as necessidades do meu ensino e por aí fora. Eu disse que eu não tenho chefe, mas eu tenho. Eu tenho chefes, mas os nossos chefes são eleitos, são pares e é rotativo. Então eu não tenho aquele chefe que é sempre a mesma pessoa que está acima de mim. É uma coisa que um dia eu vou ser o chefe, outro dia o meu colega vai ser chefe. Isso gera uma dinâmica bem diferente de empresas, por exemplo. Então, eu também não tenho uma rotina mais fixa, digamos assim, porque se estou na sala de aula é um horário, se eu tenho que fazer pesquisa, então é eu comigo lá na minha sala, se eu vou fazer um projeto na comunidade, eu tenho que me adequar às necessidades da comunidade, e por aí vai. Então, nesse sentido que eu digo que a profissão de professor universitário, ela é diferentona do senso comum que a gente tem das outras profissões. E é interessante ouvir você falar isso, porque eu também, né, sabendo das suas atribuições, né, como disse para vocês, nós somos amigos. Como que funciona a questão administrativa? Porque, por exemplo, eu sei que você organiza congresso, né? Eu sei que existem as possibilidades, como chefia, de você ser um coordenador do seu departamento, né? Ou até mesmo um diretor de departamento, alguém eleito para ser um diretor de instituto e tem que continuar sendo professor. Como é que funciona tudo isso ao mesmo tempo? Cara, é uma questão ao mesmo tempo desafiadora e difícil. Em primeiro lugar, difícil porque, na enorme maioria das vezes, a gente não tem uma formação para exercer esse cargo de gestão. A gente aprende no cheiro, na marra. Amar. A gente geralmente tem uma formação em pós-graduação, que é uma formação voltada para o pesquisador. Então, a gente aprende a pesquisar a área de conhecimento com a qual a gente atua. Quando muito, quando a gente atua, por exemplo, nas licenciaturas, a gente tem algum tipo de formação pedagógica que nos habilita a fazer a parte de ensino. Mas a parte de gestão, ela fica negligenciada na nossa formação. E aí a gente tem que aprender errando. Aí depende muito dos nossos colegas, se são pessoas bacanas, que conseguem ir passando algum tipo de experiência para a gente. Depende do quanto que a gente vai errar e aprender com os nossos próprios erros. Perfeito. Então é desafiador, mas também é muito complicado. Eu acho que a formação do professor universitário, por ser uma atuação assim tão multidimensional, digamos, precisaria ser revista para levar em consideração esses quatro grandes eixos que eu comentei. Perfeito. E, Fernando, pensando nisso que você está falando, dessa dificuldade ou de toda essa quantidade de eixos que existem para que um professor, né, um profissional consiga exercer a sua profissão na sua totalidade, quais são as habilidades, né, as hard skills, aquilo que você teve que aprender de forma mesmo
técnica e as soft skills, né, o jogo de cintura, as habilidades de relacionamento com os pares, com os alunos, com a comunidade que você teve que desenvolver ao longo da sua carreira? Cara, vou te falar que é um leque enorme de coisas. Em primeiro lugar, muito relacionamento interpessoal. Eu tenho relacionamento interpessoal com os meus alunos, tanto de graduação como de pós-graduação. Eu tenho relacionamento interpessoal com os meus pares, seja nas atividades de gestão, seja nas atividades de pesquisa, quando feitas em conjunto. E eu tenho relações interpessoais nas atividades de extensão. Quando eu vou na comunidade, a comunidade vem até a UFSCar e a gente tem esse tipo de relacionamento. Então, se fosse talvez para elencar uma, eu talvez elencasse essa. Por mais que talvez os meus colegas não concordem, muitas vezes o professor universitário entende que a maior habilidade que ele tem que ter é aquela necessária para a ciência, para o fazer científico da pesquisa. E com certeza ela é fundamental. Eu tenho que ser um cientista, mesmo que eu seja da área de humanas, eu sou um cientista da área de humanas e eu tenho que fazer tenho que saber ter as habilidades e saber fazer os procedimentos da ciência na minha área de humanas, exatas ou biológicas. Mas essa parte do relacionamento interpessoal, ela é fundamental nesses outros eixos que eu te comentei. Então eu diria que isso talvez seja muito importante, aliado a esse fazer da pesquisa, do cientista, e do docente, né? Nós somos professores, a gente tem atividades de ensino que visam gerar aprendizagem de alguma coisa em alguém. Então, todas essas habilidades, esses saberes, esses conhecimentos da docência são fundamentais e eles também ficam muitas vezes negligenciados, porque o professor ele é muito mais valorizado pelo seu fazer na ciência, na pesquisa, do que na docência, embora a docência seja uma parte fundamental do nosso trabalho. E por fim, se for para dizer, digo de novo a questão da gestão. A gente não tem as habilidades desenvolvidas na nossa formação inicial para desenvolver os cargos de gestão que a gente vai precisar desenvolver. Estou me referindo aqui à universidade pública. Nas universidades privadas a coisa funciona um pouquinho diferente, mas também é bem comum que professores universitários exerçam cargos de gestão. Então diria que também as habilidades relativas à gestão também são importantes na nossa profissão. Perfeito. Mas também eu faço um pensamento aqui da seguinte forma: com base em toda essa multiplicidade de habilidades que é preciso desenvolver ao longo da sua carreira, ao mesmo tempo você está ensinando, ao mesmo tempo você está não só ensinando a graduação, mas a pós-graduação, ou seja, são gerações diferentes, né, de pessoas. Você também está administrando o processo de pesquisa e na pós-graduação você está ajudando com o projeto de pesquisa de outros alunos, né, de pós-graduação. Tudo isso faz com que você tenha que desempenhar muitas tarefas simultaneamente, que é parte da administração. E quando a gente vai para a esfera da administração pública, você tem aí lateralmente um corpo técnico de profissionais também que acompanha esse professor, né? Não é você sozinho fazendo isso. Exatamente. A gente tem dois tipos de servidores, de novo, na universidade pública. Mas penso que na privada também funciona esse pensamento. Você tem os docentes e os técnicos administrativos. Também tem os técnicos pedagógicos, mas a gente já chega lá. Tá bom. O corpo técnico administrativo é o corpo que dá suporte para as atividades administrativas e de gestão junto aos docentes. Porém, é importante que os docentes também tenham participação nessa parte administrativa, porque a administração, no meu pensamento, está intrinsecamente ligado à atividade fim da empresa ou da instituição onde você trabalha. Certo. E essa instituição, sendo tão múltipla, né, gerando conhecimento na pesquisa, disseminando esse conhecimento por meio da extensão, trazendo outros conhecimentos para dentro, também preparando novas gerações por meio do ensino, etc. Sendo uma instituição tão complexa, é importante que as pessoas que estejam lidando com as atividades fins, com ensino, pesquisa e extensão, também fiquem a cargo da gestão, mas não sozinho. Então esse corpo técnico ele é fundamental e faz uma enorme diferença. E você ainda tem um outro tipo de profissional que são os técnicos pedagógicos, digamos assim. Muitas vezes tem outras nomenclaturas, mas são pessoas ligadas à área de educação e que vão dar um suporte técnico para a área mais pedagógica da coisa. Então vão dar aquele olhar para os currículos, para os projetos de cada curso na universidade, vão dar aquele olhar para a formação continuada do professor universitário, porque muitas vezes a gente tem o senso comum de que o professor universitário já sabe tudo, e isso não é verdade.
A gente está sempre em processo de formação, a gente está sempre se constituindo, então nós também temos muito a aprender e temos muito a nos formar ainda. Então, geralmente, esses técnicos de cunho mais pedagógico, também conhecidos como assessores pedagógicos, têm um trabalho fundamental para desenvolver ações de formação do próprio corpo de docentes da universidade. Perfeito. E pegando um gancho no que você está falando, né, do tempo, né, ou do conhecimento que é necessário continuar adquirindo ao longo da carreira, quanto tempo faz que você é professor universitário e qual a universidade e curso que você ministra ou ensina? Olha, eu tenho a sorte de ser professor universitário há muito tempo, mesmo ainda sendo relativamente jovem, Quantos embora anos você tem? tenho 43, já 43. estou me sentindo velho, mas sei que não é muito ainda, mas estamos Tem chegando lenha para lá, queimar, pelo amor. pelo amor de Deus. Mas desde 2008 eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos, então é uma situação até engraçada, porque quando eu ingressei na universidade, eu não tinha ainda o meu doutorado, eu tinha só o mestrado. E eu fui me constituindo professor universitário doutor em serviço. E isso acabou sendo uma coisa boa, porque eu atuo na interface entre duas grandes áreas de conhecimento. Eu atuo na interface da educação musical, eu sou licenciado em música de origem, e da pedagogia universitária. Então, eu sou um professor universitário que estuda professores universitários. Eu sou um profissional do ensino superior que estuda o ensino superior. Então, acabou sendo muito bom que eu estava trabalhando ao fazer a minha pesquisa de doutorado, porque eu pude pesquisar a minha própria prática como docente e perceber tudo isso que eu estava falando até agora, de que o professor universitário, muitas vezes, ele não tem uma formação tão completa assim para esse trabalho que é tão multifacetado, digamos Multifacetado. assim. Então, poxa, desde 2008 estou aí e ainda tenho muita coisa para aprender. E eu acho que eu vou ficar aí mais uns 30 anos. É isso Quando eu mesmo. penso nisso, eu fico um pouco tenso, mas tudo bem. No mínimo aí mais uns 30 anos. E eu acho que eu vou passar 30 anos aprendendo. E é interessante isso que você falou, porque os profissionais que vêm aqui e a gente conversa, todos esses profissionais, eles falam sobre essa necessidade constante de continuar aprendendo, né, que não tem como a gente parar, senão a gente acaba sendo engolido por uma realidade que ela vem se transformando dia após dia. Você sente isso também? Com certeza. Eu sinto isso em duas esferas, digamos assim. Uma esfera mais, digamos, mais próxima da gente, de entender que o mercado de trabalho vai mudando, que a realidade vai mudando e que você precisa se adequar a essa realidade. Então, por exemplo, hoje em dia, as tecnologias digitais de informação e comunicação são fundamentais e estão causando uma revolução que a gente nem entendeu direito para onde que o negócio está indo. Sim. Então, eu não posso ficar parado no tempo, eu preciso, se não usá-las, pelo menos entendê-las, Uhum. porque os meus estudantes estão chegando imersos nessa tecnologia, só para ficar num exemplo. Sim. Mas além desse fato, eu acho também que independente do quanto que o mercado vai mudando, para você não ficar refém também do que o mercado pede, eu acho que você precisa realmente continuar se formando. Se você entender que você já está pronto, você para. Você para em termos de humano, em termos de profissional, em É termos de todos verdade. os sentidos. Então, essa mentalidade de eu não estou pronto, nunca estarei, sempre tenho algo a mais para aprender, eu acredito que faz com que eu seja um profissional melhor. Faz, por exemplo, que eu fique atento ao quanto que os meus próprios estudantes me ensinam ao ensiná-los. O quanto que ao fazer pesquisa com a comunidade também me ensina, também me traz conhecimentos que eu não tinha. E Uhum. nesse processo eu me considero um ser humano muito melhor hoje do que eu era ontem, muito pior hoje do que eu seria amanhã. E pensando dessa forma, dessa melhora que você tem como pessoa, como indivíduo, como profissional, que tipo de pontos positivos você acha que você tem para compartilhar com a gente diante da sua trajetória profissional? Olha, já deu tempo de ter vários, tanto positivos como negativos. Então dá para falar dos Dá dois. para falar dos dois. Então tá bom. Eu sou um apaixonado pela minha profissão. Eu acho uma profissão difícil, como eu disse, ela exige várias coisas. Eu falei, por exemplo, que eu muitas vezes não tenho uma rotina fixa. Uhum. E isso tem dois lados, né? Eu não tenho uma rotina fixa, que bom. Mas eu não tenho rotina fixa, eu trabalho de sábado, de domingo, à noite. Quando precisa entregar um negócio, eu preciso estar lá. Uhum. Então é difícil, é complicado. Mas, assim, se for para elencar o principal ponto positivo da minha profissão, eu vou tentar descrever ela da melhor forma possível, da seguinte forma.
é quando eu vejo que um estudante meu, ou de pós ou de graduação, ele apreendeu alguma coisa e o olho dele brilha. É um, quando isso acontece, esse breve instante onde eu percebo que a pessoa fez um link, ou então ela apreendeu alguma coisa, ou ela vislumbrou alguma coisa, nesse momento eu vejo que minha profissão vale a pena. E eu acho que é a melhor coisa assim que eu poderia dizer para vocês da minha profissão. A importância, a enorme função social que ela tem de preparar essas novas gerações, não só para o mercado de trabalho, também para o mercado de trabalho, mas para a vida. Eu acredito que é a função da universidade preparar para a cidadania, preparar para o humano, preparar para o mercado de trabalho, que é altamente competitivo e exigente, todas essas questões. E a questão dos pontos negativos, né, que você tocou nesse assunto. O que você vê de pontos negativos na sua profissão? Olha, Ou os desafios que você enfrentou? eu vejo que é uma profissão que exige muito cuidado, muita atenção com a sua vida pessoal. É uma questão, como eu disse, de talvez por a gente não ter essa rotina tão fixa de coisas, é muito fácil deixar a sua profissão invadir a esfera do pessoal. Então é você receber demandas uma sexta-feira à noite, e ao invés de você dar atenção para sua família, você tem que dar atenção para sua profissão. Eu sei que hoje em dia, principalmente no século XXI, a enorme maioria das profissões é assim, mas talvez pelos professores universitários no geral, eles serem pessoas que veem muito sentido na sua profissão, entendem que a profissão delas faz parte bastante forte da sua identidade, é muito fácil deixar isso contaminar a esfera do pessoal e você ser absorvido por isso. Eu percebo que tem muitos colegas que acabam, sabe, indo para um caminho de se divorciar, de perder a família, por ser consumido pelo trabalho. E eu acho que isso é uma questão para ficar atento, sabe? E para a gente caminhar para o final desse bate-papo, né, desses esclarecimentos, porque assim, eu acho que as pessoas não têm ideia da dimensão da profissão do professor universitário. E você aqui, acho que conseguiu compartilhar com a gente isso muito bem. Mas um case que você tem, um caso, né? Me falaram uma vez que falar um case é meio cringe, né? Eu sou cringe, mas enfim, né? O Rafa ali atrás. Mas o que você pode compartilhar com a gente de uma experiência sua que aconteceu de fato? Eu sei que, por exemplo, que você é músico e né, que você falou, mas você toca um instrumento, eu já vi você se apresentando em congressos, mas o que você pode compartilhar com a gente de uma experiência sua nesse sentido? Olha, quando eu fiz o meu doutorado, eu pesquisei a minha própria prática como professor universitário de música. Eu ministrei uma disciplina de teoria musical, que é uma disciplina de harmonia, que visa estudar os acordes das músicas. E eu estudei como que eu poderia ministrar essa disciplina de forma que eu respeitasse o universo cultural dos estudantes, que é múltiplo. Tem gente lá que vem de igreja, tem gente que vem do rock, tem gente que vem do blues, tem gente que vem do samba, é uma salada. E aí tá, eu fui desenvolvendo o meu projeto, coletei os dados e tal. E na última aula, um estudante chegou para mim e falou assim: professor, eu queria te agradecer pelas aulas. Geralmente o pessoal chega para falar para a gente para trazer uma bucha, né? Ó, professor, vou reprovar. Ó, professor, sua aula foi muito ruim. Esse cara chegou e falou isso. Aí eu falei, pô, cara, você gostou das aulas? Que legal. Ele falou, então, eu queria há muito tempo compor blues e eu não conseguia tirar as músicas da minha cabeça. E agora eu consigo escrever elas no papel muito por causa da sua disciplina. Então eu queria te agradecer por isso. E me deu um abraço. E eu Caramba! achei muito legal porque, assim, eu não toco blues. O blues não é uma linguagem que eu domino. Então, eu não ensinei blues, mas eu ensinei ali algum tipo de conteúdo que fez sentido para o universo cultural dele, para a vida dele, e que ele conseguiu colocar em ação. Então, eu acho que é isso que eu quis dizer com o brilho dos olhos. Eu vi que essa pessoa, ela teve uma modificação, uma conquista, muito em função do meu trabalho docente. Eu acho que as quatro coisas que eu elenquei, o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão, são importantes e elas devem ser indissociáveis. Mas se tiver que eleger uma, eu elejo a docência, embora muitas vezes os meus colegas elejam a pesquisa. Porque eu acho que a docência é uma profissão muito nobre, eu acho que é muito necessária, eu acho que é muito importante. E eu acho que a gente não pode esquecer que o título da profissão é professor universitário.
Então, a gente tem uma importância muito grande na vida dos nossos estudantes e eu não me permito esquecer disso jamais. Todos os dias eu me lembro desse caso e falo, se eu não consigo atingir isso com todas as disciplinas, todas as vezes, eu pelo menos me esforço porque eu acredito que essa é a diferença que eu posso fazer no mundo. Sensacional, Fernando. Eu até poderia encerrar aqui com chave de ouro esse bate-papo, mas eu queria aproveitar que você é um professor, eu falei que você é músico, e que você me ensinasse. É músico? É musicista? Como você se refere a essa parte da sua profissão? Cara, essa pergunta é difícil. Essa é a pergunta mais difícil que você me fez até agora. Legal. Porque a minha identidade profissional, ela era dicotomizada na parte da educação e na parte da música. Como eu disse, eu trabalho com educação musical. Hoje eu já consegui juntar mais. Então eu vejo que eu tenho diferentes atuações. Eu tenho uma atuação como músico, como artista. Eu tenho uma atuação como professor de música. Eu tenho uma atuação como professor ligado à pedagogia universitária e por aí vai. Mas o profissional da música é o músico. Porém, quando é uma mulher que desempenha esse papel, a gente não fala música, que daí se confunde com a área, a gente fala musicista. Então, a musicista e o músico, assim como o maestro e a maestrina, para diferenciar esses papéis de gênero dentro da área. Então, também me vejo como um músico, embora eu me defina como professor universitário. Inclusive, cara, se você me permite, Claro, eu vou contar uma historinha também. por favor. Eu fui chamado uma vez para fazer uma disciplina de didática do ensino superior, ligado à minha área de pedagogia universitária. E era para um curso de especialização em farmacologia. Então tem enfermeiro, tem pessoas da farmácia, profissionais de saúde no geral. Uhum. Aí no primeiro dia eu passei para eles uma espécie de ficha. Eu falei assim, olha pessoal, eu estou chegando agora, eu venho de uma outra área distante da saúde, eu queria conhecer vocês melhores, então vocês podem por favor preencher essa ficha? E eu coloquei vários campos, nome, idade, parará, e no meio tinha profissão. E essa ficha é balela. A única coisa que me importava nessa ficha era a profissão. E aí os caras colocaram farmacêutico, enfermeiro e por aí vai. E aí eu falei, olha que interessante, quem dá aula? Já, em algum lugar, de qualquer jeito. E algumas pessoas levantaram a mão. Eu falei, vocês colocaram um professor na ficha? Não. Ou seja, vocês não se veem dessa forma. Eu estou aqui para trabalhar a didática do ensino superior, que é um pedaço da formação de professores universitários. Uhum. E muitas vezes a gente, como eu disse, não se vê como professor. Então, eu me defino como um professor universitário. Essa é a minha profissão. Mas também, por estar ligado à área de música e de educação musical, também me defino como músico. Fernando, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você volte novamente. Marcelão, muito obrigado pelo convite. Pô, você é um cara da hora, você é muito meu amigo. Fiquei muito feliz aqui de poder participar desse projeto tão bacana que você está fazendo. Muito obrigado. E para vocês saberem, nós participamos do GEPU, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Pedagogia Universitária, que é até uma colaboração entre o professor Fernando e a professora Maria Antônia, da Unesp de Rio Claro, né, o professor Fernando da UFSCar. E, inclusive, esse ano que entra, 2024, nós teremos o CBPU, que é na verdade, o quarto, né? CBPU, que é o Congresso Brasileiro de Pedagogia Universitária. E para vocês que ficaram com a gente até agora, um abraço, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português e também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.